Oi pessoal, sou a professora Ana Paula e na aula de hoje a gente vai estudar a redação da SPSEX, especificamente da SPSEX, tá? A redação na prova da SPSEX tem apenas caráter eliminatório, tá? Não sendo seu grau computado no cálculo da nota do exame intelectual para a classificação dos candidatos. Então ela só serve ali para te dizer se tu tá dentro ou se tu tá fora, tá? Não vai pontuar lá como as outras matérias, matemática, física, etc. Será atribuído o conceito de apto, sobe, a todos os candidatos que obtiverem grau igual ou superior a 50. Então, a única coisa que você não pode é tirar 49 na redação, tá? 49 para baixo não dá, porque daí vai ser inapto. Então, de 50 para cima, passou, tá dentro, tá? E o conceito inapto é aqueles que obtiverem grau inferior a 50. Os candidatos inaptos nessa prova serão considerados reprovados, acabou. Não adianta ter gabaritado todas as outras provas, se tu tirar 49 para baixo, já era, tá? Não adianta. No exame intelectual e eliminados do concurso de admissão, mesmo que aprovados em todas as demais matérias, percebeu? Mesmo que tu gabarite todas as outras matérias, tirou 49 ou menos, já era, tá eliminado, ok? A correção da redação será realizada por uma banca de professores e selecionada e designada pela própria instituição, pela própria SPSEX, sem identificação nominal, então eles não sabem de quem é a redação dos candidatos, tá? Não adianta. Teu nome não vai estar lá, nem o teu número de inscrição provavelmente, tá? Então fica ligado. Será atribuído grau 0 à redação que apresentar texto com uma das modalidades ou das características. Então, olha só, coisas que a gente não pode fazer na nossa redação, porque senão tira 0 e tá eliminado, tá? Fuga total ao tema proposto. Então, tu escreve uma coisa nada a ver com o que eles te propuseram, 0. Modalidade textual diferente da proposta que, desde que eu me conheço por gente, é dissertativo argumentativa, tá? A redação da SPSEX é de caráter dissertativo argumentativo, não é uma narração, não é uma descrição, não é um poema, não é isso que eles pedem, é geralmente uma dissertação, tá? Então, se tu escrever qualquer coisa diferente disso, uma fábula, uma receita culinária, um poema, uma música, 0. Ilegível, isto é, que não pode ser lido. Então, cuida com a tua letra, principalmente os meninos que tem uma letra um pouquinho mais, né, não caprichada, digamos assim. Ilegível vai ser eliminado. Ele não vai fazer esforço para ler a tua redação. Tem milhões de redações para ler. Ele não vai fazer esforço. Bate o olho e já vê que não dá para ler. Tchau. Inapto, eliminado do concurso. Com linguagem e texto incompreensível, isto é, o vocabulário não pode ser compreendido. Então, se tu usar gírias, por exemplo, que tu só usa com teus amigos, ou gírias da tua cidade, tem coisas ali que não se dá para entender. Também vai ser eliminado. Ele não vai fazer o esforço de ver o que aquilo quer dizer, tá? Em forma de poema ou outra que não seja em prosa. Prosa é a narração, né? Linha depois de linha. Se tu escrever um poema, sei lá, se tu escrever uma receita culinária que tem os itens ali embaixo, também não vai ser lido, tá? Olha que esse aqui é bastante importante. Esse aqui é o que mais pode pegar vocês. Se o teu texto tiver menos de 17 linhas ou se tiver mais de 38, tu também está eliminado, tá? Cuida. Menos de 17 ou mais de 38, tá eliminado do concurso. E não utilização de caneta esferográfica azul ou preta, é só essas duas que podem ser usadas, qualquer outra cor também está eliminado, tá? E daí, o edital do SPSEX fala bastante de como é que deve ser a redação, especifica bastante como é que tem que ser. O tema, tá? O tema tem valor de 30 pontos. Então, de 100, 30% da tua prova é sobre o tema da redação. Presta atenção o que é isso. Primeiro, colocação do título, tá? Então, assim, coloca título. Ele não diz que é obrigado, mas vai pontuar se tu colocar, então coloca, né? A correta interpretação do tema proposto, né, que a própria banca te propôs escrever, capacidade de refletir sobre aquele tema, não tangenciamento, ou seja, não desviar do tema, né, fuga parcial do tema. Lembra que a fuga parcial, ela não zera, a fuga total é que zera, né? A estrutura dissertativa com introdução,
desenvolvimento e conclusão, em que não haja características de relato puro, tá? Relato puro, uma narração de alguma coisa que aconteceu. Pela incidência recorrente ou pela predominância de verbos no pretérito, que caracterizam o quê? A narração. Pode ter breves trechos narrativos? Sim, desde que sejam breves e não um relato puro, tá? E ela diz também, a banca, o que tem que ter em cada parágrafo, olha só. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que tem que ter na introdução? A apresentação do assunto geral e o direcionamento ou delimitação do tema. Lembrando daquele funil que a gente já tinha visto, ó. Assunto geral e tema. E também o posicionamento do aluno, que é a tua opinião, tá? Então, apresenta o tema de forma geral na introdução, apresenta o assunto, delimita o tema, de que parte daquele assunto é que tu vai falar e já te posiciona, já coloca a tua opinião ali na introdução, tá? No desenvolvimento, o que eles pedem de ti? A abordagem do tema, apresentação de no mínimo 2 ideias-força. O que são ideias-forças? Argumentos. No mínimo 2 argumentos, 2 porquês de tu pensar daquela maneira, tá? O aprofundamento necessário para alicerçar cada um desses argumentos, essas ideias-força. A clara intenção persuasiva, ou seja, a clara intenção de convencer o leitor da tua opinião. O grau de conhecimento, maturidade e capacidade de abstração mental. E na conclusão, por fim, é a retomada do tema, daquilo que a gente já tinha apresentado, a ratificação do objetivo e do trabalho e o fecho, tá? Ratificação do objetivo, o que é o teu objetivo com uma dissertação? É convencer o leitor de alguma coisa por meio dos teus argumentos. Tu vai apenas, na conclusão, ratificar, dizer, ó, realmente, é por isso que eu penso assim, tá? É isso que eles pedem. 35% da tua prova agora equivale à parte de linguagem. E o edital distribui a linguagem em 2 aspectos. Primeiro, adequação vocabular e segundo é a apresentação da tua redação. Na adequação vocabular, o que eles pedem? Coerência, coesão textual, clareza, estruturação frasal, períodos gramaticalmente íntegros, impessoais, sem prolixidade, ou seja, fala muito, tá? Sem dizer nada. Não utilização de pronome de tratamento você, não pode ser usado você, ok? Não utilização de texto apelativo, também não pode ser apelativo, aquele injuntivo usando verbos no imperativo. Verbos no imperativo, isso que ele fala, e aconselhamentos. Ninguém tá ali, não é livro de autoajuda que tu vai escrever, tá? Cuidado. Utilização da norma culta da língua, sem repetição viciosa, sem marcas de oralidade ou gírias e não utilização de clichês. É tudo isso aqui na adequação vocabular, tá? E a apresentação, ou seja, é eu pegar o papel da tua redação e ver que ela é uma redação limpa, tá? Sem rasura, com a letra padrão da língua, com a marginação e caprichada, tá? Cuidar ali as margens, cuidar o espaçamento ao iniciar cada novo parágrafo, botar ali 2 dedos no máximo, tá bom? E letra padrão. Aqui ele não diz qual é a letra padrão que você deve usar, mas geralmente a cursiva ou a letra de forma, tá? A letra script. E a gramática também vale outros 35% da tua prova. Então lá, a gente viu, o tema vale 30%, a linguagem vale 35% e a gramática, o respeito à norma culta da língua, vale também 35%. A gramática é o cumprimento das normas gramaticais de acordo com a norma culta da língua, certo? Então, aqui, em referência à gramática, vai ser descontado 3 pontos por erro. Isso é muito, pessoal, é muita coisa que pode ser descontada, tá? Eles são bastante exigentes nessa parte de gramática e isso tu vai estudar lá nas aulas de português. A pontuação máxima atribuída em gramática é de 35 pontos, cada erro sendo penalizado com 3 pontos, muita coisa. Erros no título serão penalizados na linha 0, tá? Esses erros aqui, eles são contados por linha. E o título é considerado a linha 0 e depois vem os erros, tá? Por cada linha. As penalizações de gramática serão assinaladas por linhas, né, como eu acabei de falar,
E erros de gramática que infringam a mesma regra gramatical em situações idênticas serão penalizados apenas uma vez. Então, o que isso quer dizer? Se lá na linha 1 eu escrever casa com Z, e na linha 18 eu escrever casa com Z novamente, eu só vou ser penalizada uma vez. E isso é justo, né? Por quê? Não se espera que a gente aprenda a escrever a palavra de forma correta no meio da redação, sim? Se errou uma vez e errou depois de novo, só uma vez vai ser descontado, ok? Tudo bem. Penalização em função da quantidade de linhas agora, olha só. Quantidade de linhas, a gente viu que se tiver menos de 17 ou mais de 38, é zero a redação, tá? Mas se tu fizer exatamente 17 linhas ou exatamente 38 linhas, 8 pontos serão descontados, tá? 18 ou 37 linhas, 7 pontos descontados. 19 ou 36 são 6 pontos descontados. 20 ou 35, ó, observa que conforme tu for se aproximando do número de linhas correto, que é de 25 a 30, vai diminuindo a penalização, tá? Se a tua redação tiver entre 25 e 30 linhas, não é penalizada porque tá dentro do padrão que eles querem, tá? Se for subindo, ó, se for aqui baixando ou subindo, quanto mais sobe ou desce, maior a tua penalização, ok? Então, a redação deverá conter entre 25 e 30 linhas, inclusive pode ter exatamente 25, pode ter exatamente 30, tá? E 26, 27, 28, 29 e 30. Para não ser penalizada, então, esse aqui é o padrão. A redação que apresentar um número de linhas inferior a 17 e superior a 38, a gente já tinha visto que é motivo de zerar, tá? Zera a redação e é eliminado da prova. A redação com o número de linhas de menos de 25 ou superior a 30 vai ser penalizada conforme essa tabela aqui, ok? E outra, por fim, condição para eliminação do concurso. A correção da redação é realizada se utilizando de um processo de mascaramento da identificação do candidato. Então, quem vai ler a tua redação, quem vai corrigi-la, não sabe a quem pertence aquele texto, tá? Não tem como saber. A identificação da redação pelo nome, número de inscrição ou qualquer outro tipo de sinal, intencional ou não, que possibilite a identificação do candidato pela banca de correção implicará a eliminação do candidato. Então, no meu texto, não posso dizer assim, lá no meio da redação, eu, Ana Paula, estou aqui para escrever isso. Não pode ser identificado. Nem colocar teu número de inscrição, nada disso, tá? Porque senão é eliminado do concurso. Então, por aqui a gente encerra a nossa aula sobre a redação da SPSEX propriamente dita, especificamente da SPSEX. Dá uma olhada hoje nessa aula e assiste ela novamente mais perto do concurso, porque daí tu vai ter mais frescas todas essas dicas aqui que devem ser respeitadas para tu tirar mais de 50.